Bem-vindos ao webinário da Artec, onde vamos apresentar as novidades relativas ao programa GEST e MIDPLAN, nomeadamente a nova versão 11 do MIDPLAN, versão que foi desenvolvida numa perspectiva de medição automática de modelos BIM, no formato IFC, medição essa automática que permite desde logo desencadear de forma automática o orçamento detalhado desse mesmo modelo, desse mesmo edifício. Ao longo do webinário iremos ver como em 3 simples passos se pode personalizar os modelos BIM para serem medidos diretamente pelo MIDPLAN, através da atribuição de um código a cada elemento que se introduz no modelo BIM. Vamos ver também no MIDPLAN o que é que esse código vai representar em termos de medição e em termos de orçamento. E finalmente no programa GEST vamos ver todo o orçamento do modelo BIM detalhado, pormenorizado, tendo-se logo possibilidade de obter inclusive os recursos da obra. Como devem já ter conhecimento, o modelo BIM é um modelo virtual do edifício, um modelo digital, uma maquete digital, que inclui no seu interior objetos que são colocados para fazer a modelação do edifício. Esses objetos podem ser lajes, podem ser pilares, vigas, vidros, portas, mesas, enfim, tudo aquilo que nós queremos incluir no nosso modelo. Os programas de arquitetura que fazem esses modelos BIM, vamos lembrar agora de alguns, como o Archicad, o Revit, o Bentley, etc., permitem obter a partir do modelo BIM um chamado Quantity Takeoff, ou seja, uma medição das quantidades de elementos existentes dentro do modelo. No entanto, essa medição é insuficiente para desenvolver o orçamento da empresa, uma vez que ao termos, por exemplo, a medição, como estamos aqui a ver, de uma fachada de alumínio com vidros, obtemos uma medição de uma parede cortina com a altura que aqui está, com o volume, com o peso, com as características inerentes a este elemento, mas não obtemos a mão de obra necessária para colocar esta fachada de pé, os equipamentos necessários, portanto não obtemos um orçamento detalhado. O MIDPLAN vem obviar a essa dificuldade de relacionar as quantidades retiradas do modelo BIM com aquilo que é o orçamento detalhado e os recursos necessários para a obra. Mas vamos ver como. Ao fazer-se o modelo BIM, tem-se em vista facilitar a comunicação entre pessoas, nomeadamente até a comunicação da ideia do próprio edifício ao dono de obra, a partir do arquiteto, mas também aos outros intervenientes no processo de construção, inclusive a manutenção e mais tarde demolição do edifício. Portanto, o modelo BIM vai ter muita informação, essa informação vai estar estruturada de forma a que esse modelo comunique com os vários intervenientes no processo da vida de um edifício, nomeadamente através de um formato que é um formato aberto denominado IFC, que permite pegar num edifício idealizado pelo arquiteto, encomendado pelo dono de obra, e a comunicação, portanto, começa exatamente naquilo que é a representação do edifício para que dono de obra e outros intervenientes no processo da vida do edifício reconheçam aquilo que está modelado. Também ao nível das softwares existe comunicação, uma vez que se vai pegar no modelo feito ao nível dos programas de arquitetura, passar pelos programas das especialidades de engenharia, nomeadamente a parte, por exemplo, de cálculos de estruturas que aqui está representado, mas também obter-se toda a documentação inerente ao edifício, aos elementos que fazem parte do edifício, bem como as suas quantidades para fabricação, bem como os seus orçamentos, os seus tempos estimados de execução, bem como também, já numa fase mais avançada, manuais de manutenção. Essa comunicação vai ser sempre realizada até, inclusive, à parte de demolição do edifício. Ora, após esta pequena introdução ao conceito BIM, vamos falar então do GEST. O GEST é um programa da Artec que existe já há mais de 20 anos, desenvolvido pela Artec, e é um software potente ao nível daquilo que é a gestão de bases de dados de informação das empresas construtoras. Permite englobar no seu interior várias bases de dados, uma delas a base de preços da empresa, e rapidamente fazer orçamentos
e levar depois, numa fase posterior, tudo o que é autos de medição, tudo o que é geração de cadernos de encargos, planos de segurança, estudos de gestão de resíduos, bem como também a parte de controle de obra, com as encomendas de materiais, os fornecimentos dos materiais à empresa, o controle de estoques, o lançamento desses materiais em determinado artigo da obra, analisar em tempo real os desvios. Portanto, faz um acompanhamento que pode ir até à fase de conclusão da obra. Este, digamos que é o terceiro passo dos 3 passos que referi anteriormente que levam a que se pegue no modelo BIM e se obtenha o orçamento detalhado. É este módulo, este programa da Artec, o GEST, que vai fazer o reconhecimento de todas as medições do MIDPlan e ao mesmo tempo associar as fichas de preço de forma automática, de modo a que se crie o orçamento. O GEST, como podem ver aqui, pode trabalhar com fichas de preços compostos e simples, portanto nós podemos ter uma ficha de preço composto que poderia ser, por exemplo, uma sala e associar esse preço composto à sala ou espaço sala do modelo BIM e obter assim logo o orçamento de um espaço em vez de ser de um elemento do modelo BIM. Portanto, podemos associar preços não só aos elementos como pilar, laje, porta, varanda, etc., mas também pode-se associar a espaços como quarto, corredor, sala, casa de banho, fichas de preços compostos, onde estão vários artigos do orçamento e onde estão várias fichas de preços associadas. A base de dados de preços pode ser criada pelo próprio utilizador, podem ser utilizadas várias que existem no mercado em formato aberto, nomeadamente em mercados espanhol, brasileiro, etc. Em Portugal ainda não temos essa situação. E podem também ser importados desde Excel, uma vez que a maior parte das empresas tem esse formato atribuído às suas bases de dados. E, portanto, se quiserem fazer a importação dessa informação para dentro do programa GEST para utilizarem nos orçamentos, poderão utilizar o formato XLS para importar para o GEST. Depois, o GEST vai ainda permitir obter milhares de listagens diferentes, orçamentos, medições detalhadas, recursos por capítulos, enfim, desvios, autos de medição, por aí fora. Vai permitir fazer diagramas de Gantt e diagramas de recursos, uma vez que temos os recursos necessários e temos os rendimentos desses recursos, bem como as quantidades que são necessárias realizar, portanto podemos obter logo diagramas de Gantt e de recursos e inclusive exportar essa informação para o MS Project. Podemos ajustar o orçamento a um determinado valor ainda dentro do programa GEST, podemos aplicar fatores de lucro, podemos ligar à solução construto profissional da Artec e entrar também na parte de controle de custos da obra e cá está a ligação com o MIDPlan, que é aquilo que vai ser objeto da demonstração a que vamos assistir daqui a alguns minutos. Cá está mais um exemplo do modelo BIM, aqui colocado em transparente, inclusive com simulação de pessoas no edifício, com a simulação das escadas, dos varandis das escadas, de portas, e cá está a seleção do elemento dentro do modelo BIM, portanto o modelo BIM é constituído por objetos. Mas vamos falar daquilo que interessa, que é o programa MIDPlan. Portanto, falámos já do GEST, que fazia o terceiro passo dos 3 passos que eu referi, que permitem fazer a passagem do modelo BIM para o orçamento detalhado. O MIDPlan é o passo intermédio e o mais importante, uma vez que é novidade, eu penso que a nível pelo menos nacional é novidade, não há outro software que faça esta ligação, que permite pegar então nas quantidades medidas a partir do modelo BIM, cá está uma quantidade de uma porta, 2 portas, 3 portas que existiriam por aqui certamente, e fazer a sua associação às fichas de preços dos orçamentos que neste caso estão integrados no programa GEST. É possível assim que um determinado objeto ou um determinado espaço do modelo BIM seja transformado em vários artigos do orçamento com fichas de preços compostos que incluem, por exemplo, no caso da construção de uma porta ou da fabricação de uma porta, carpinteiro, a utilização de um carpinteiro, a utilização de madeira, a utilização de vidro, a utilização das dobradiças, a colocação de puxadores, enfim, uma série de elementos que podem sair da porta, estejam eles modelados ou não nessa porta, uma vez que eu poderei optar, por exemplo, por não querer modelar os puxadores, mas no gesto incluí-lo na ficha de preço que se associa às portas, porque ele na realidade vai ser necessário na obra. Portanto, independentemente do nível de detalhe do nosso modelo BIM, nós podemos, nas próprias fichas de preço, corrigir esse nível de detalhe, agrupando ao preço composto vários elementos que não estejam modelados nesse objeto BIM do nosso modelo global.
Um exemplo que aqui temos pretende explicar exatamente os 3 passos que referimos anteriormente. Temos aqui uma parede que foi modelada no programa CAD BIM 3D, que é uma parede com revestimento de tijolo aqui fora e com uma janela que ali está representada. Ora bem, associou-se a este elemento de parede uma classe do mid-plane que permite associar, e vamos aqui fazer um pequeno zoom para vocês poderem ver melhor, portanto, permite associar a esta parede metros quadrados de alvenaria de tijolo de face à vista, portanto, esta medição de uma parede, do metro quadrado de parede, vai ativar a criação de um artigo de alvenaria de tijolo face à vista, mas vai também desencadear, embora não esteja modelado no modelo BIM, a colocação do painel de isolamento térmico, a parede interior de tijolo oco duplo para fazer a caixa de ar. Portanto, pegando na altura e no comprimento da parede, vamos ter os metros quadrados e vamos desencadear 3 artigos no nosso orçamento. Também ainda para a mesma classe, o programa mid-plane estaria preparado para, a partir deste código, pegar no comprimento e dizer quantos metros quadrados de pedra natural de remate é que seria necessário, nomeadamente para esta fachada que aqui estamos a ver. O mesmo para a janela, portanto temos aqui uma classe de mid-plane que se identificou como MV3 e que vai gerar uma janela de 2 portas oscilobatente, vai gerar um artigo também de vidro duplo e também um artigo para a parte da pedra artificial para verte-águas. E isso tudo obtém-se, no caso dos metros quadrados de janela e dos metros quadrados de vidro duplo, da relação da largura vezes a altura. O verte-águas, portanto, é só a medição do comprimento daquelas pedras, da altura, aliás, daquelas pedras. Depois, todo este orçamento que é criado vai, evidentemente, para o gesto, para o formato GDS, ou então, se quisermos, inclusive, para formatos como o Excel ou FIEBDC que a Artec suporta. Aqui temos o mesmo exemplo, mas aplicado a uma sala. Portanto, em vez de aplicarmos a um objeto a vinculação ao orçamento, estamos a aplicar a um espaço ou uma habitação da casa. Pegamos nesse espaço que está definido no nosso modelo BIM e que se chama casa de banho, vinculamos-lhe um código que é o código HEB3 e esse código no mid-plane, essa classe no mid-plane, vai criar um artigo com metros quadrados de pavimento de mármore, remates e estuque em gesso no teto também em metros quadrados, pintura lisa do teto, vai também ativar revestimento de mármore para a casa de banho, vai ativar também os pontos de luz, portanto, com interruptores, as bases de encastrar para as tomadas de eletricidade, a canalização da casa de banho, a banheira, o lavatório, a sanita. Portanto, reparem que associamos, neste caso, a um espaço, uma série de artigos e uma série de materiais a partir do programa de orçamentação GEST e através do mid-plane. Cá estão os 3 passos. Definir no modelo BIM um código para fazer a ligação entre o modelo BIM e o programa de orçamentação. O mid-plane obtém as medições e desencadeia o orçamento de forma automática, aproveitando as fichas de preços simples ou compostos que existam no programa de orçamentação. E obtém-se assim um orçamento detalhado, inclusive os recursos necessários para a obra. Cá está mais uma vez um pouco a repetição. Podemos pegar num elemento BIM, seja parede, casa de banho, e vincular-lhe uma classe do elemento do mid-plane. Essa classe vai gerar um artigo de orçamento e uma ficha de preço associada e vai dar então uma medição do modelo para o programa de orçamentação realizar o orçamento. Temos aqui algumas imagens que nos permitem ver o que é necessário fazer no programa, nomeadamente nos programas de CAD BIM 3D. Basicamente é ir a um campo que se chama Identity Data Descrição, portanto um separador que se chama Identity Data e que tem um campo de descrição, e escrever lá o código da classe do mid-plane. Estamos a ver esta informação num software que é o Archicad, mas temos aqui também a representação em programas como o Revit, que tem que se fazer exatamente a mesma coisa, ir ao separador Identity Data e escrever no campo de descrição o código que se pretende, e estamos aqui a ver também no Allplane. Na demonstração que vou iniciar dentro de alguns minutos, vou mostrar também no Solibri, que é um Model Viewer gratuito, e no DDS também essa mesma informação. Cá está
o tal resumo do modelo BIM ao orçamento em 3 passos, de uma forma bastante simples e direta, como já falámos anteriormente. Ora bem, vamos então ver agora in loco o procedimento que é necessário fazer para utilizar os 3 programas e fazer então o orçamento detalhado a partir do modelo BIM. Vamos começar exatamente por apresentar aquele que é o edifício, que é fornecido, se não me engano, com o Revit, um edifício BIM, um modelo IFC de um edifício. E se repararmos, temos então aqui tudo aquilo que são os constituintes do nosso modelo. Reparem que está aqui um pilar, reparem que está aqui outro pilar, reparem que se viermos aqui, estão aqui as sapatas, portanto se eu clicar, elas estão colocadas debaixo do solo, não se estão visíveis nesta altura, mas poderiam ser chamadas. Aqui as paredes, uma das paredes enterradas, uma outra parede dentro do edifício, portanto podemos ir visualizando qualquer um destes elementos de forma bastante simples. Por exemplo, o caso desta coluna que aqui está, que é um pilar de aço, temos aqui as suas características, as suas dimensões, esta até penso que é de madeira, não sei se é de aço ou de madeira, e no campo Identity Data temos aqui então colocado o tal código da classe do MIDPlan. Portanto, quem está a fazer um modelo BIM, o único passo que necessita fazer no modelo BIM é nestes campos colocar os códigos do MIDPlan, nomeadamente os códigos que neste caso é edifício, pilar do tipo 1, se colocou aqui, mas poderia ser um outro código qualquer. Portanto, no modelo BIM, os operadores de BIM só terão que incluir este código aqui. Estamos a ver esta informação num programa que se chama Solibri Model Viewer, mas podíamos ver esta mesma informação no DDS, também um visualizador que é gratuito. As cores atribuídas aos elementos no DDS estão diferentes, portanto aparece aqui com cores mais claras do que no elemento que tivemos a ver há bocado, mas cá está o mesmo pilar e cá está a mesma informação desse pilar, e esse pilar também tem então informação do Identity Data cá dentro, que vai ter lá dentro do Identity Data o seu valor de classe do MIDPlan atribuído. Portanto, mais uma vez repito, dentro daquilo que é os programas de CAD BIM, só necessitamos atribuir o código da classe que queremos atribuir a cada elemento, a este pilar, a esta parede, a este vidro ou talvez à fachada toda em conjunto, se assim quisermos, ao varandim da varanda, portanto, a qualquer elemento que necessitemos, que queiramos associar ao nosso orçamento. Depois, no MIDPlan, e vamos então passar para o programa MIDPlan, só temos que ir ao novo menu que se criou no programa MIDPlan na versão 11 e podemos aqui, em primeiro lugar, até conferir as classes de elementos que já criámos e, por exemplo, temos aqui várias classes, 3 tipos de janela, vários tipos de laje de estudação, laje de bigotas de betão, laje fungiforme aligerada, laje maciça. E estas classes têm este código, o tal código que é colocado nos modelos BIM, e que permitem então, quando for medido um elemento daqueles no modelo BIM, criar o artigo 5.8 do nosso orçamento, que vai ter associado um preço, que é o preço EEHF.0002, que há de ser um preço composto que está relacionado com a área da laje. E poderíamos continuar assim a ver outros elementos que aqui estão, inclusive o tal EP1 que nós tínhamos aqui associado, que era um pilar de aço laminado, em que se nós clicarmos 2 vezes, vamos ver que aquele pilar que vai ser medido no nosso modelo BIM vai desencadear o artigo 5.4 do orçamento, que vai medir o volume desse pilar multiplicado pelo peso específico do aço e que vai ter associado o preço EEAV.002 do nosso programa GEST. Ora bem, vamos ver então no programa GEST o que é que significa exatamente esse preço que referimos anteriormente. Para o efeito, eu vou aqui buscar a informação da base de dados da empresa. Para o efeito, eu vou aqui ao nosso programa MIDPlan buscar a base de dados da empresa. E se viermos aqui então às fichas dos preços simples ou preços compostos e procurarmos o nosso artigo, que é o tal artigo de pilar de aço,
até eu posso pesquisar aqui, cá está os pilares de aço, cá está o código EAV002, portanto é um preço composto que tem um texto de descrição, pilares de aço S275 JR em estrutura soldada, que é medido em quilos, exatamente, tínhamos o volume vezes o peso específico, portanto medido em quilos, e que tem um preço unitário que resulta de uma ficha onde temos um serralheiro, onde temos um servente, onde temos o aço laminado, onde temos o mini eletrolítico para as soldaduras, onde temos um item inclusive para o pequeno material, onde temos a utilização de uma grua e inclusive a composição do preço da grua, portanto aluguer de grua-torre, contrato de manutenção, aluguer de telecomando, montagem e desmontagem da grua-torre, portanto temos aqui a sua composição e portanto toda esta informação é desencadeada a partir única e exclusivamente daquele pilar que nós ali vimos, portanto aquele pilar vai desencadear todo este detalhe no orçamento da nossa obra. E portanto vejam o que é que nós ganhamos em termos de tempo. Imaginem o que era estar a fazer este preço de raiz para aquele pilar, quando com a nova versão do MIDPlan se pode automaticamente desencadear todo este processo com toda esta informação associada. Ora bem, temos aqui um primeiro preview de como é que se faz então o processo. Vamos agora executá-lo em concreto, ou seja, eu no programa MIDPlan vou chegar aqui, já não vou investigar mais as classes que existem, nem criar novas classes, vou pura e simplesmente abrir o fecheiro IFC, tal sample IFC que nós tivemos a ver, peço para abrir, o programa vai medir as quantidades, fazer um quantity takeoff desse modelo, portanto saber quantos pilares de aço é que existem, quantas paredes, quantas janelas, cá está essa informação aqui colocada, ok? E reparem, por exemplo, que para determinados elementos cá estão os códigos EP1 da classe do MIDPlan. Okay? Portanto, já está o MIDPlan a identificar este valor e este valor irá, através da sua respectiva classe, desencadear então o orçamento com toda aquela informação que vimos há pouco. Mas, portanto, como eu estava a dizer, reparem que na medição do edifício estão aqui classes associadas a vários objetos, no entanto, há outros objetos como por exemplo mobiliários e outras coisas, cadeiras, mesas, que servem para dar um certo ar ao nosso modelo tridimensional, mas que não fazem parte do orçamento e, portanto, aos quais não vamos atribuir qualquer classe do MIDPlan e, portanto, elas não vão ser medidas, nem vão ser incluídas no orçamento, porque não é esse o objetivo, servem só para comunicar uma ideia de organização de espaço ao cliente final. Ora bem, a partir do momento em que se têm então identificadas todas as medições, retiradas todas as medições de todos os elementos e sabemos já quais é que queremos associar e através de que código ao programa GEST, só temos de fazer o seguinte, neste primeiro ícone que aqui está, dizer que queremos exportar estas medições, afetando-as de determinados fatores, uma vez que normalmente nos modelos BIM as unidades vêm em milímetros, milímetros quadrados, milímetros cúbicos, nós depois no orçamento queremos orçamentar em metros quadrados, em metros cúbicos e em metros lineares e, portanto, há que aplicar aqui esses fatores de conversão. Isto faz-se uma vez quando se abrir o programa e depois fica sempre guardado, não havendo necessidade de voltar a definir estes valores. E, portanto, vou pedir para medir tudo e criar, então, um orçamento que eu vou chamar aqui webinário sample, que é o fecheiro que nós abrimos, G10, na pasta do MIDPlan. E faço então aceitar, ele diz-me que alguns dos elementos não têm classes atribuídas, está as histórias das cadeiras, das mesas, etc. É mesmo assim, digo para continuar, e portanto o programa vai-me criar então o meu orçamento para ser aberto no programa GEST. Ele aqui pode desde já deixar abrir o projeto e ver as medições que foram criadas, portanto eu poderia vir aqui já ver o articulado do orçamento que foi criado. Reparem que já existe aqui, mas melhor do que ver aqui, embora também pudéssemos já ter aqui alguma ideia, por exemplo, os tais pilares de aço, cá estavam as medições dos vários pilares de aço que existiriam, mas mais do que ver aqui é a possibilidade de nós, no programa GEST, podermos desde já, eu vou fechar a base de dados que tinha aberto, e abrir o fecheiro que se criou na pasta MIDPlan. Vamos aqui à MIDPlan 11 e cá está o orçamento que se criou com o nome Webinário SAM, abrir e aqui temos as quantidades do orçamento, aliás os artigos do orçamento aqui representados. Okay?
partir de agora poderíamos também fazer modificações ao orçamento, estipulando margens de lucro, estipulando custos indiretos, ajustando o valor total do orçamento a um determinado valor com ferramentas que aqui existem, vendo os diagramas de Gantt, vendo os diagramas de custos desta obra. Portanto, poderíamos fazer uma série de intervenções com o programa GEST sobre o orçamento. De qualquer modo, para terem uma ideia melhor ainda do nível de detalhe que o orçamento tem a partir desta medição, deste esquema de trabalho, reparem que se eu vier aqui, tenho aqui o artigo relativo à fundação, que tem estas fundações, que está associado a estes preços do betão e do aço, e depois o betão é um preço composto, poderíamos ver a sua composição, tal e qual como o aço também é um preço composto, e poderíamos pedir aqui para ver a sua composição. Cá está o oficial de primeira da armador, o ajudante armador, o aço nervorado, o arame patar, portanto, os preços que estão inerentes a estas situações. Bem como, por exemplo, na questão do tal pilar de aço, em que aparece aqui as medições dos pilares de aço, mas aparece também aqui a ficha do preço com toda a informação que é necessária e com textos de descrição bastante extensos para identificar claramente a unidade de obra. Tudo isto, é claro, poderia ser visível daquela forma que tivemos agora a ver no ecrã, mas também podíamos pedir qualquer listagem, inclusive criar relatórios, e cá está, portanto, a informação aqui organizada. E reparem que a numeração passou a ser sequencial, apesar de termos dito no Midplan que haveria um artigo 4.1 a ser gerado. Depois, como não há nenhum antes do 4.1, ele recodifica todo o orçamento e passa a ser o artigo 1.1, por exemplo. Estes códigos que aqui estão, com o botão direito do rato, também podem manter-se ou não se manter, portanto, tirar da listagem, de modo a não passar a informação daquilo que é a organização interna para o exterior. Estas fichas de preços podem inclusive ter imagens associadas e fazer um orçamento com aspecto mais vendável do que este que aqui está. Podem ter o logotipo da empresa colocado no sítio que vocês quiserem. Portanto, há N funções de personalização de toda esta informação disponível dentro do programa GEST. Okay? Também é possível fazer, como eu disse, listagens programáveis e relatórios, e portanto vocês podem personalizar ao máximo as listagens que pretendem efetuar. Portanto, recapitulando aquilo que falámos anteriormente, temos aqui um aumento de produtividade gigantesco que nos permitir, do modelo BIM para o orçamento em 3 pequenos simples. Penso que ficou bem evidente neste processo que eu fiz o que se ganha em termos de produtividade ao ter o programa Midplan a vincular o modelo BIM ao nosso programa de orçamentação GEST. De referir também que se consegue ter um orçamento detalhado e com quantidades exatas e baseadas no modelo concreto, portanto não estamos a falar de estimativas de custos, com tudo o que isso implica de, digamos, de incerteza e de não termos fundamento para aquelas medições que saem, e mais, essas medições e esses orçamentos, essas estimativas, que não podem ser chamadas orçamentos, que saem, não têm a possibilidade depois de serem adaptadas, são fechadas, não há possibilidade de trabalhá-las como existe aqui a possibilidade no programa GEST a nível de orçamentação. Portanto, aqui não, que o orçamento está todo vinculado, como vocês viram, a um modelo real que vocês fizeram num programa de CAD BIM. De referir, já agora só para terminar, que tudo isto permite-nos também entrar no nosso programa de controle de custos de obra, uma vez que se eu tenho o orçamento detalhado, é fácil eu obter, por exemplo, uma lista dos recursos necessários para efetuar a minha obra. Portanto, ele pode pegar no orçamento e pode indicar-me, por exemplo, que eu vou necessitar da grua telescópica autoproporcional de 60 toneladas, no artigo 5.4, no artigo 5.5, que é a colocação de pilares e vigas de aço, e o número de horas que eu vou precisar, o preço unitário, e aqui está. Pode-me indicar quando é que eu vou precisar da agulha elétrica conversor para gasolina, em 3 artigos, da obra, o operário especializado em que unidades de obra é que eu vou precisar, o servente, portanto, vai-me dar o carpinteiro, o ajudante de carpintaria, o oficial primeiro de eletricidade, quando é que vai ser preciso, em que quantidades, portanto, dá-me os recursos todos necessários para fazer a obra. E se eu tenho os recursos, é fácil fazer os pedidos destes materiais, é fácil fazer contratos de mão de obra e fazer também o lançamento desses contratos de mão de obra para a adjudicação, o mesmo para o fornecimento de equipamentos, etc. E, portanto, podemos entrar também no GESTCON, que é o programa de controle de obra,
e inclusive se quiséssemos levar até à parte de contabilidade financeira, analítica, etc., da própria obra e da empresa gestora. Portanto, tem aqui uma ferramenta que vem responder àquilo que era uma exigência do mercado, uma vez que tínhamos os modelos BIM cada vez mais completos, cada vez mais interessantes a nível daquilo que é os programas de CAD BIM e aquilo que é os donos de obra e os arquitetos, mas depois a orçamentação tinha que pegar num fecheiro de quantity take-off e andar a fazer manualmente todo o orçamento com o trabalho que vocês já viram de ir buscar todos aqueles preços, de construir todas aquelas fichas de preços, ir procurar em vários fecheiros de Excel, construir o orçamento e tudo ficava desvinculado porque as informações vinham de um lado e do outro. Aqui fica tudo integrado, reduz a possibilidade de erros, ganha-se em produtividade e, portanto, penso que estamos de parabéns ao ter respondido às exigências dos nossos utilizadores e do mercado de uma forma tão eficiente. Obrigado pela atenção e uma boa tarde.